Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos a mais um texto no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Em último texto, Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa manhã na Tua presença. Obrigado por renovar as nossas forças e usares de misericórdia para conosco. Te suplicamos, uma vez mais, que Tua presença seja real em nosso meio nessa manhã. E que vejamos algo mais das Tuas belezas na face de Teu Filho. Toma a Tua palavra em Tuas mãos e nos dá entendimento espiritual. Somos para Ti. Queremos Te ver com mais clareza. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, conforme falamos ontem, nós vamos destacar hoje pela manhã algo a respeito da paternidade de Deus. E, como também já dissemos ontem, nenhum relacionamento horizontal que possamos experimentar, ele terá nem qualquer realidade devida e nem progresso se nós não refletirmos a realidade desse relacionamento horizontal na sua origem, como ele é na sua origem em si mesmo. Por exemplo, quando Paulo ora em Efésios 3, ele diz assim: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família na terra toma o nome. Aquele versículo quer dizer simplesmente que toda paternidade na terra tem sua origem nos céus. Nós não teríamos na terra uma realidade chamada pai e mãe, neste caso, porque aí não há diferença em termos de sexo. Pai e mãe refletem a mesma realidade da paternidade de Deus. A paternidade de Deus é expressa na paternidade e na maternidade humanas, porque em sentido genérico. Então não teríamos nenhuma realidade de pai e mãe na terra se Deus não fosse pai no céu. Não teríamos nenhuma realidade do que é ser marido na terra se nosso Senhor não fosse o marido no céu. Não teríamos realidade do que é ser esposa na terra se não houvesse essa realidade de esposa no céu. Então é muito importante que isso fique claro para nós. Esse texto de Efésios 3,14 é realmente muito importante, porque não se refere apenas a cristãos, mas demonstra uma realidade universal. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, assim ora Paulo, de quem toda família na terra toma o nome. Não é toda família cristã, é toda família na terra. O que Paulo está dizendo é que toda paternidade na terra é derivada da paternidade no céu. Porque nós estamos forçando isso para um claro entendimento. Porque então a consequência lógica é muito clara. Nunca poderá haver uma paternidade adequada na terra se ela não refletir o que é a paternidade no céu. E assim para todos os outros relacionamentos. Como nós poderíamos ter maridos adequados se eles não refletem a vida e o caráter do marido do céu? Então também nos lembramos ontem de Efésios 5. Maridos, os maridos da terra, amai as vossas mulheres como
Cristo, o marido do céu. Amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito claro a analogia e a lógica do que Paulo está argumentando. Então, irmãos, hoje, nesse encargo, primeiro da manhã, vamos buscar a ajuda do Senhor, humildemente, para examinarmos esse assunto da paternidade de Deus em alguns aspectos, já que é realmente um longo assunto, teria que ser. Se ele reflete algo tão significativo do que Deus é, Deus, o Pai, essa é a primeira pessoa da divindade. Deus, o Filho, essa é a segunda pessoa da divindade. Nenhum relacionamento pai e filho na terra terá qualquer realidade adequada, digna daquele que as estabeleceu, se ele próprio não puder moldar nessas vidas essa realidade. Então, se o pai da terra não tem conhecido bem o pai do céu, ele nunca poderá ser um pai adequado. Um pai que expressa essa bendita realidade do que é o pai do céu, mesmo que em toda a nossa limitação, em nossa finitude e pequenez. E assim para todos os outros relacionamentos. Então, vamos colocar alguns pontos iniciais importantes. Mateus capítulo 6, verso 9, o versículo que já lemos. Um servo de Deus do passado disse algo muito interessante a respeito dessa expressão do Senhor aí, ensinando seus discípulos a orar. E vós orareis assim: Pai. Essa é a primeira palavra da oração, antes de qualquer outra coisa. Então o que esse irmão disse foi o seguinte: Pai é o nome cristão de Deus. Que frase mais bendita é essa? Porque nos tempos do Velho Testamento, o nome de Deus era Yahvé, Deus da aliança, El Elyon, El Shaddai, Elohim, e muitos outros nomes, cada um se referindo a um aspecto do que Deus era, digamos assim. Quando o Velho Testamento hebraico foi traduzido naquela versão chamada Septuaginta, ou versão dos 70, para o grego, transliterada do hebraico para o grego, ao invés dessa palavra Yahvé ser usada, já que era considerada extremamente sagrada, aquelas 4 letras impronunciáveis, chamado tetragrama, Yahvé. Ninguém sabe exatamente como é a pronúncia desse nome. Então, esse nome era considerado tão sagrado que quando a Septuaginta fez a tradução do hebraico para o grego, ela substituiu pela palavra Kurios, Senhor. Por isso nós temos esse Senhor em letras maiúsculas, todas as letras da palavra Senhor em maiúsculas, mesmo no nosso Velho Testamento. Porque a tradução da Septuaginta retirou o Yahvé e substituiu por Senhor, palavra grega Kurios. Tal era considerado santo o nome Yahvé. Nosso Senhor Jesus vai ensinar seus discípulos a orar. Então, para surpresa deles, ele não inicia sua oração assim: e vós orareis assim, Yahvé. E ninguém menos que ele, ou mais que ele, poderia usar esse nome adequadamente. Porque ele é a expressão de Yahvé, porque ele é Yahvé em carne. Ele se chamará Jesus, porque salvará seu povo de seus pecados. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus, Deus mesmo. Então, vós orareis assim, Pai. Pai, então, como disse esse irmão, é o nome cristão de Deus. Então nós vemos Paulo mais tarde, em Romanos 8, 15, como já lemos. Nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E sabemos que agora essa palavra Abba foi usada aí, claro, propositalmente pelo Espírito Santo. Foi a palavra que o Senhor Jesus usou no seu ministério. Quando ele está no Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A palavra que o Senhor usa é essa aramaica Abba, que é uma palavra de uso doméstico,
Não se usava a aba nas ruas, digamos assim. Se usava a aba dentro de casa. Porque é um menino se referindo ao seu pai como o meu paizinho. A palavra afetiva e doméstica. Foi essa que o Senhor usou mesmo no Getsêmani. Então agora ele diz, e vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Que privilégio nosso. Se nós olharmos com atenção o Sermão do Monte, 3 capítulos de Mateus, nós vamos ver que o Senhor usou pelo menos 16 vezes a palavra Pai. Vosso Pai Celeste sabe o de que necessitais antes que lhe o peçais. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vosso Pai Celeste sabe. Pai e Pai Celeste é usado pelo menos 16 vezes, apenas no Sermão do Monte. E então, nós temos aquela hora, no final do ministério do Senhor, o Senhor já havia, na verdade, completado o seu ministério, morreu, agora ressurreto, então ele se revela a Maria Madalena no jardim. João 20, 17, já lemos no início. E aquela cena também é uma cena muito interessante, porque Maria se sentia uma devedora de amor ao Senhor. O Senhor havia expelido dela nada menos que 7 demônios. Tudo que ela tinha em sua vida era o seu Senhor. Então ela vai àquele jardim buscá-lo e ela não o reconhece, ele está ressurreto e só pode se dar a conhecer para quem ele quiser se dar a conhecer. Então os olhos de Maria estão velados. E num dado momento o Senhor a chama pelo nome. E então ela reconhece que é o Senhor, enquanto achava que ele seria um jardineiro naquele lugar. Então o Senhor diz aquilo para ela que nós lemos. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Uma relação muito exclusiva. Ele é o Filho eterno. E agora encarnado, e agora com sua obra completa. Então, o Pai Celestial é o seu Pai e unicamente seu Pai. Mas então agora ele pode dizer mais, porque sua obra foi completada. Mas vai ter com os meus irmãos. Então se você olhar de novo seu Novo Testamento com cuidado, você vai ver que o Senhor Jesus nunca chamou seus discípulos de irmãos. Naquela única ocasião em que chegaram algumas pessoas e disseram para ele, enquanto ele pregava numa casa, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão. De um modo, digamos, muito geral. O Senhor nunca se referiu aos seus discípulos como irmãos. Seus discípulos são chamados de discípulos, são chamados de servos, são chamados de amigos, são chamados de apóstolos. Mas nunca são chamados de irmãos. Porque eles não têm comunhão de natureza com o Senhor. Até que essa natureza lhes seja comunicada. E quando ela lhes for comunicada, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. O Senhor apenas depois de ressuscitado pôde soprar sobre os seus discípulos e dizer, recebei o Espírito Santo. E posteriormente nós temos a descida do Espírito Santo para morar na igreja no dia de Pentecostes. Então, irmãos, nós entramos, a igreja entrou nessa relação filial com Deus, estritamente falando, no Pentecostes. Quando o Espírito de adoção, como lemos em Romanos 8, desceu para morar na igreja. Um servo do Senhor chama essa descida do Espírito Santo no Pentecostes de a encarnação, coloquemos entre aspas, do Espírito Santo. O Senhor Jesus foi aquele homem que expressou a realidade do Filho encarnado, do Verbo encarnado, Deus homem. A igreja expressa a realidade, entre aspas, do Espírito eterno encarnado. Ou seja, ele fez morada na igreja, para que usasse a igreja como vaso de seu testemunho. Então, nós tivemos o privilégio de ser introduzidos nessa relação filial, que é uma relação de completude, é uma relação de satisfação, de alegria, uma relação na qual nada falta, única, de Pai, Filho, pelo Espírito, que nós tivemos, pela obra do Senhor, o privilégio de sermos introduzidos. Quando isso aconteceu? Quando, pela graça de Deus, nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho e cremos. Então nós recebemos o Espírito do Senhor
e fomos introduzidos nessa relação. E agora nós também oramos Pai. Agora, vamos para mais um texto e entrarmos um pouco mais no significado dessa palavra Pai, primeiro examinando um pouco do seu contexto na vida de Jesus. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 11, verso 25. Nós vamos buscar, irmãos, nesse primeiro período, conhecer quais são as necessidades que a realidade da paternidade de Deus supre de maneira, digamos, existencial em nossas vidas. E já vamos citar quais são essas necessidades. Deus nos teceu de tal maneira que nós temos profundas necessidades espirituais, psíquicas e físicas, inclusive. Porque nós fomos criados como seres absolutamente dependentes. E é interessante até mesmo quando observamos a criação natural. Quando nós olhamos animais, usemos essa palavra, infinitamente inferiores a nós, porque eles assim o são. Animais não têm espírito, não têm comunhão com Deus, não têm eternidade em si, infinitamente inferiores a nós. Quando nós olhamos um filho de um cavalo, um filhote de um cavalo, com dias, ele está andando, saltando, e se virando e vivendo. Quando nós olhamos para um bebê, ele é quase que completamente indefeso até 6 anos de idade. Isso não significa nada para nós, sendo que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Os animais adquirem a sua independência tão rápido e vivem, mas os seres humanos não. Por quê? Por quê? Porque a paternidade de Deus foi encravada de tal forma na realidade humana, que o desejo de Deus, quando nos deu a capacidade de gerar filhos, é que a face do Pai seja formadora de caráter na vida dos filhos. Por isso os filhos ficam tanto tempo amamentando e olhando para suas mamães. Uma das cenas que as mamães mais sentem saudade, as que já criaram seus filhos. Não é? Com uma mãozinha ele segura o dedo da mãe, assim, e com a outra, e com a boquinha ele mama. 6 anos pelo menos, olhando profundamente a face do pai e da mãe. Porque segundo a Bíblia, a face do pai forma caráter na vida dos filhos. Então que bendito Pai Celestial nós temos. E como nós poderíamos responder assim a nossos filhos na terra, se nós mesmos não temos sido iluminados com a face do Pai? Há um salmo que diz assim, Salmo 34. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais experimentarão vexame. Que verso mais lindo. Também, Salmo 119 enfatiza algumas vezes essa necessidade da contemplação da glória de Deus na face de Cristo. Salmo 119. E assim Paulo no Novo Testamento, mais de uma vez. 2 Coríntios 3,18, um texto tão conhecido, diz que nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E o que acontece conosco? Os contempladores, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Por quê? Porque a face do Pai é formadora de caráter. Onde nós contemplamos a face do Pai? Na face do Filho. Não temos duas faces. Tudo que nós temos a contemplar e fomos chamados para contemplar na face do Pai, conhecer a respeito do Pai, saber o que é a paternidade divina, paternidade eterna, celestial, nós iremos conhecê-la e experimentá-la na face do Filho. Por isso ele diz tão claro para Filipe: quem me vê a mim, vê o meu Pai. Porque João vai nos dizer agora, eu e o meu Pai somos apenas um. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós estamos entre aqueles que tiveram o véu do seu rosto rasgados.
e nós podemos contemplar Deus, o nosso Pai. Então, 16 vezes pelo menos, o Senhor vai usar a palavra Pai, 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 meu Pai, Pai Celeste, no Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, e vós, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Que bendito privilégio. Quando nós vamos então a Mateus 11, o texto que citamos, Mateus 11, 25, Nosso Senhor, depois de ter sido rejeitado em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele sai daquela cidade, sua palavra não foi recebida, pelo contrário, ele foi rejeitado ali. No verso 25 até o verso 27, esse pequeno trio de versículos, olhe para ele, Nosso Senhor pronuncia 5 vezes a palavra Pai, e imediatamente após a sua rejeição nessas cidades. E olha o que ele diz: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Acho que qualquer um de nós poderia sair daquelas cidades praguejando, não é? Nosso Senhor saiu daquelas cidades onde ele foi rejeitado, adorando. E ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Com essa frase ele está explicando por que eles o rejeitaram ali, naquelas cidades. Porque ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oh, irmãos, que versículo. Porque quem entrou naquela cidade foi o Filho. Então nós temos que afirmar por esses versículos que o Filho, de alguma maneira para nós misteriosa, muito provavelmente é porque o Senhor, ali naquele caso, queria mesmo impetrar aquelas cidades juízo. Então ele não se deu a conhecer a eles. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, 5 vezes o Senhor expõe essa sua relação com o Pai nesses versículos. Isso para que nós vejamos um pouco dessa centralidade, chamemos assim, a centralidade do Pai na vida do Filho. Tudo que o Filho tinha de mais precioso era o seu Pai. Agora lembre-se, isso não era verdade apenas quando ele era um menino, 12 anos de idade, a mim me cumpria cuidar dos negócios de meu Pai. Lembra-se da frase dele? Nem também era verdadeiro quando ele estava apenas no Jordão, 30 anos agora de idade, o céu se abrindo e aquela voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas na verdade essa face do Pai, ouça bem isso, irmão, essa face do Pai governou a vida humana do Senhor Jesus até a cruz do Calvário. Quando em outros contextos, já compartilhamos outras vezes, que nosso Senhor Jesus vivia como que apoiado em 2 grandes pés, na sua vida e no seu ministério humano. Impressionante isso. Por um lado, o Senhor Jesus tinha como um alvo, sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou. Então essa era a primeira base da vida do ministério de Jesus, ele nunca iria abrir mão. Ele veio não para fazer a sua vontade, palavras dele, vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então esse é o primeiro braço, suporte da vida do nosso Senhor Jesus. É a vontade de seu Pai. Ele não falharia em cumprir a missão. Eis o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará direito aos gentios, às nações. Então ele cumpriria a sua missão, fazer a vontade do Pai. Tudo por causa de seu Pai. Segundo braço, a face do seu Pai. Ver a face do seu Pai. Quando o nosso Senhor Jesus abriu mão de ver a face do seu Pai? Nunca. Entre o círculo mais íntimo, ele teria aquele que o negaria 3 vezes. Ele teria o ladrão, o traidor, Judas. Ele teria a oposição de todos os lados, mas ele ainda tinha diante de si a face do seu Pai. E isso era o que o sustentava. Contemplando sempre a face de seu Pai.
Por isso, irmãos, o Getsêmani se tornou algo tão terrível para o nosso Senhor. Coisa que nós aqui, limitados como somos, todos nós, não temos condições, talvez, de nem entrar no limiar dessa porta. Quando nosso Senhor ora, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Está aí de novo a vontade do Pai. Porque sabe o que significa esse cálice? Significa perder de vista a face do seu Pai, que era todo o seu tesouro, seu bem mais precioso. Mas ele sabe que agora a hora já chegou, em que para continuar fazendo a vontade do Pai e cumprindo a vontade do Pai, ele teria que optar se ele iria ou não se submeter a perder de vista a face do Pai. E nós sabemos qual foi a opção que o Senhor fez. Ele fez a opção por perder de vista a face do seu Pai. Quando ele teve que dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, que história, que realidade, que salvação, que filho, que pai, que redenção maravilhosa. Há duas maneiras de se perguntar por que a Deus. Nós podemos perguntar por que a Deus de punhos cerrados, como que indignados, ou podemos perguntar por que a Deus de mãos abertas, significando que tudo o que Ele nos der, mesmo que não entendamos, recebemos. E foi isso que o Senhor disse na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Então, perdendo de vista a face de seu Pai, ele cumpriu a vontade de seu Pai. O justo pelos injustos. O que não conheceu o pecado, sendo feito pecado por nós. Para que nós, os miseráveis, que não sabíamos nada do que era a face do Pai, pudéssemos ter nossos olhos iluminados e o nosso rosto desvendado, para vermos a face do nosso Pai. Então, nosso Senhor está antecipando isso e dizer, vós orareis assim, como que, dizendo, cumprirei o necessário para que o meu Pai seja o vosso Pai e para que o meu Deus seja o vosso Deus. Agora, então, vamos a alguns versículos para nos ajudar a entender essa questão das necessidades supridas. Seria muito bom se os irmãos pudessem, calmamente, posteriormente a esse tempo que teremos, avaliar cada uma dessas necessidades aos pés do Senhor, meditando, relendo os textos e orando. Porque elas estão encravadas na nossa natureza humana. Quando a palavra diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele encravou dentro do homem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, nós temos necessidades específicas como homens e mulheres que só podem ser supridas por uma relação de comunhão e amizade com Deus. O que é oração? Por que Paulo diz orai sem cessar? O que é orar? Orar é uma relação de amizade transformadora com Deus. Nós não oramos por causa de Deus. Na verdade, nós oramos por causa de nós. Deus não precisa de nada, nem da nossa oração. Mas Ele decidiu que iria realizar na terra com nossas orações. E também decidiu que iria realizar em nós com nossas orações, e não sem elas. Então as nossas orações, como já disse, um irmão do passado, não mudam a Deus. Nossas orações mudam a nós mesmos. Então, vamos a uma primeira necessidade e abrimos alguns textos sobre ela. Primeira necessidade, aceitação incondicional. E é claro, estamos examinando isso, irmãos, para que o Senhor nos ajude em nossa paternidade. Alguns aqui já criaram seus filhos. Outros estão em franco processo, talvez a maioria aqui esteja em franco processo. Então que o Senhor nos ajude a entender o sentido dessas necessidades, chamemos de existenciais. Penso que seria um bom nome. Porque estão encravadas tão dentro de nós que nada poderá satisfazê-las, a não ser um relacionamento de amizade, de intimidade com Deus mesmo. Então a primeira necessidade, aceitação incondicional. Antes de lermos os textos, uma das coisas mais danosas que podemos fazer com nossos filhos é, de alguma maneira, direta ou indireta, dar-lhes a entender
que eles são aceitos só mediante o seu comportamento. Irmãos, existe até mesmo no seio evangélico, e desde há muitos anos, eu não sou tão novo assim. Para me lembrar, tive a bênção do Senhor de nascer em um lar evangélico e criado entre irmãos. Cânticos que eram ensinados para as crianças que falavam desse relacionamento condicional com Deus. Desde que as crianças eram pequenas. Se elas tivessem de alguma maneira o bom comportamento, então o Pai Celestial as estaria olhando de frente. Mas se elas tivessem um mau comportamento, o Pai Celestial viraria o rosto a elas. O Pai Celestial, estritamente falando, ele nunca vira o rosto dos seus filhos. Quando seus filhos agem de uma maneira que não é agradável a ele, falamos ontem, que o provoque a vergonha, ele não vira o seu rosto. Ele disciplina os seus filhos. Mas não se esconde deles. Então a aceitação incondicional é algo encravado no nosso homem interior, digamos assim, e que nós, cada um de nós, e os nossos pais são imperfeitos, nós vivemos num mundo imperfeito e nós somos imperfeitos. Tudo dentro de nós e fora de nós está marcado com imperfeição. Então, como nenhum de nós teve nenhum pai perfeito, embora possamos ter tido bons pais, nós não tivemos e não podemos ter essa necessidade suprida por este relacionamento horizontal com pais. Nós só podemos tê-lo suprida pelo relacionamento com o Pai Celestial. Aquele que de nós nunca vira o seu rosto. Aquele que nos aceita incondicionalmente. Mesmo que em sua mão haja uma vara. Porque ele disciplina e açoita a todo o que recebe por filho. Hebreus 12, muito claro. E nós vamos chegar lá mais à frente, já adiantamos aqui. Disciplina é uma outra necessidade existencial que nós temos, implantada profundamente em nós. Chegaremos lá posteriormente. Mas vamos ver alguns textos, rapidamente, sobre essa questão da aceitação incondicional. Abra, por favor, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Veja que lindo versículo. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Isso significa aceitação incondicional. Cada palavra. Irmãos, o que fizemos nós para sermos eleitos de Deus? O que fizemos? Nós podemos mencionar uma lista longa do que fizemos para não sermos eleitos de Deus. Né? Quando você vai numa banca de laranja e quer escolher uma boa cesta, você vai gastar um bom tempo ali, escolhendo aquelas que você vai comer, não é assim? Há pouco tempo o irmão estava contando para nós que ele era bem pequeno, 5 anos, ainda subia numa cadeira para misturar as panelas de comida da sua mãe, para não deixar aquela coisa empelotar, a mãe cozinhando, filho, sobe aí, ajuda aqui, e o filho lá misturando, assim ele aprendeu a cozinhar. E aí disse que a mãe dele ensinou a fazer compra assim, você vai à feira, vai lá, escolhe laranja, isso e aquilo. Ele vinha com aquela coisa toda misturada, umas boas, outras ruins, e a mãe muito severa, dava um tapa na cabeça dele assim, e falava, ô menino, você vai comer isso aí que você trouxe? Então volta lá para a feira e cada coisa que você pegar, você tem que pensar, eu vou comer isto. Não é? Então você vai escolher as melhores. Uma mãe meio bruta, não é? Mas estava ensinando seu filho a sua maneira. Não é? E esse menino então aprendeu como se escolhe. Agora esse versículo está dizendo assim, eu vos rogo como escolhidos de Deus. Só que se formos olhar para a essência da coisa, nós éramos a laranja podre, irmão. Eleitos de Deus. Não é maravilhosa a eleição de Deus? Eleição livre. Eleição soberana. Ninguém vai perguntar para ele, por que, Senhor? Se você perguntar, ele só tem uma resposta. Está no versículo que nós já acabamos de ler agora há pouco em Mateus 11. Nosso Senhor Jesus dizendo, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele quis fazer. E o quis fazer soberanamente. E quis fazer incondicionalmente. Porque se fosse condicionalmente, estaremos fora da cesta. Eleitos de Deus. A próxima palavra. Santos. Sabe o que significa essa palavra? Tirado do comum. Estávamos nós lá perambulando.
E o que o Senhor fez? Tirou do cesto, do comum, um cesto de separados, santos. E ele fez isso incondicionalmente. E a última palavra, para completar esse trio, irmão. Veja aí de novo a palavra. Amados. Deus eleger já é algo assombroso. Deus santificar ou separar é algo igualmente assombroso. Agora, Deus amar é inexplicável. Uma certa irmã, certa vez disse assim a Spurgeon: eu não consigo entender, porque em Romanos 9 está escrito assim, que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Afinal de contas, o que tinha de tão ruim em Esaú? E Spurgeon respondeu assim: eu consigo entender porque Deus se aborreceu de Esaú. Eu não consigo entender é porque ele amou Jacó. Eleitos de Deus, santos e amados. Então, irmãos, está incrustado no nosso coração, e está incrustado no coração dos nossos filhos, um clamor intrínseco, existencial, por aceitação incondicional. E nós precisamos encontrar maneiras no Senhor de suprir isso a eles. Não é um carinho negociável, não é um amor negociável. É um amor que é verdade e é um amor que é graça. As duas coisas juntas, sempre. Se houver necessidade de correção, é correção, de disciplina, é disciplina, de discipulado, é discipulado, sobretudo discipulado positivo, não é? Correção negativa, se for necessário, mas nada condicional. Nada de o pai te ama se. Se. Não tem ser para Deus e não deve ter ser para nós. Mesmo que viemos a ter a experiência dolorosa de que nossos filhos se tornaram uma vergonha. Ainda assim. Nosso Senhor contou uma parábola sobre aceitação incondicional que é a que mais fundo mexe com as cordas do nosso coração. É a parábola do filho pródigo. Nosso Senhor foi quem elaborou. Ele não está contando história. Ele está contando uma parábola. Ou seja, ele visa dar um ensino. Então, meu irmão, naquele contexto oriental, se um filho chegasse diante do pai e dissesse: pai, dá-me o que me cabe dos meus bens. Literalmente falando, no nosso contexto ocidental de hoje, seria como um filho chegar a seu pai e lhe dar um tapa no rosto. E dizer assim: você é um velho, rico e que está demorando para morrer. Então, já que você não morre logo, dá-me a minha herança, porque eu já não aguento mais. Eu quero desfrutar o que eu tenho à minha maneira. Dá-me a parte que me cabe dos meus bens. E sabe o que diz o livro de Provérbios? Uma herança adquirida antes do tempo não será abençoada. Então, nosso Senhor contou essa parábola e o filho tomou posse da sua herança. Porque na parábola do Senhor não é dito que o pai tenha dito uma só palavra. O filho confronta o pai dessa maneira: dá-me a parte que me cabe dos meus bens. E simplesmente o Senhor, seguindo o relato de Lucas 15, parábola chamada do filho pródigo, é dito assim: e ele lhe repartiu os haveres. Somente isso. O pai não disse uma palavra: filho, por favor, não faça isso. Filho, você está equivocado. Filho, você vai sofrer isso ou vai sofrer aquilo. O pai lhe repartiu os haveres. Então o filho tomou o que era parte dele, foi ao mundo e nós conhecemos a história. Então, quando ele está lá no fim do poço, nem conseguia comer o que era do porco. Às vezes falamos, estava comendo o que os porcos comiam. Na verdade, a parábola diz: ele desejava comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dizia: não, esse é para o porco, não é para você. Né? Então, quando ele cai em si, como é dito, ele cai em si e diz: até os trabalhadores do meu pai têm muito mais. E eu que sou filho estou nessa situação. Então, eu voltarei para o meu pai. Aí, irmão, que linda parábola o Senhor contou. Porque podemos dizer que o filho faz um discurso prévio. E se quisermos dar um nome para ele, acho que o nome bom seria o discurso do chiqueiro. Quando ele estava lá vendo os porcos comer, ele fazia o seu discurso. O que eu vou dizer para o meu pai quando eu voltar? E lá estava escrito assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o seu discurso. E nosso Senhor está contando a parábola. Então, digamos que o filho põe o discurso debaixo do braço, sai de onde ele estava e vai ter com seu pai.
Essa parábola chamada filho pródigo realmente é um nome ruim, porque você sabe que o nome não é inspirado biblicamente. Talvez um nome melhor seria a parábola do pai extravagante. Porque quando esse filho está voltando, o pai está lá, avistou de longe, disse o Senhor. Ou seja, o pai tinha uma expectativa imensa em seu coração, quando aquele filho saiu de casa. Porque ele é o pai. Tiago chama de o pai das luzes, em quem não há variação. Seu amor não variou, seu amor não mudou. Não há variação e nem sombra de mudança. Esse é o pai. Então é dito que o pai avistou o filho de longe, diz a parábola. E, quando o filho chega, você lembra que havia um novilho, que o pai manda trazê-lo. E a palavra usada lá na parábola é um artigo definido singular. É traze-me o novilho cevado, e não um artigo indefinido, não, definido. Sugere-nos que quando esse filho saiu de casa, esse pai, cheio de amor e de expectativa, separou um novilho. 2 movimentos. Um filho sai e um novilho vem. E aquele novilho estava sendo preparado para quando o filho voltasse. Então, quando o filho voltou, disse o pai: tragam o novilho cevado. Mas antes disso, é dito que aquele pai foi correndo em direção ao seu filho. Outra cena muito linda, porque é um pai. Cinge-se, como se fazia naquele tempo, né? Tornavam a saia comprida em mini saia, amarrava o seu cinto na cintura, aí o saiote ia até o joelho, e ele ia correndo, foi correndo em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou. Tente fazer a cena em sua mente. Sabe como eu a imagino? Aquele pai, acho que nós vamos fazer força para imaginá-lo, cheio de zelo, de amor, de cuidado, de afeição pelo seu filho, abraçando e beijando, e o filho como um poste duro, assim, com o discurso debaixo do braço. E o pai abraça e beija, o filho está constrangido. Então, digamos que aí ele pega o seu discurso e começa: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas interessante, quando o Senhor está contando a parábola, ele interrompe aí a frase do filho. Ele não completou o discurso. Falta uma frase. A frase era: faze-me como um dos teus trabalhadores. Leia a parábola para você conferir. Então, quando o filho está diante do pai, essa frase não é colocada. Acho que o Senhor quis nos dizer algo. E o que ele quis nos dizer é: apesar de você, o relacionamento pai e filho nunca pode ser alterado. Eu não tenho como receber você como um trabalhador. Você é filho. Então existe o faze-me como um dos teus trabalhadores. Agora, irmão, o pai coloca um anel no dedo do filho. E isso fala, obviamente, de herança. Escravo não usava anel, servo, só filhos. O filho havia recebido o que era dele, gastado de maneira dissoluta, e quando ele volta, o pai coloca um anel em seu dedo. Herança. Troca sua roupa, os vestidos, os melhores vestidos, e o novilho cevado. Irmãos, isso foi tão impactante para o seu irmão, assim como é para nós, todos. Acho que todos aqui estariam no lugar do irmão mais velho. E aquele irmão mais velho estava olhando aquele filho, e há uma gravura de Rembrandt, o artista holandês, tão linda, chamada A Volta do Filho Pródigo, onde Rembrandt procurou registrar aquele quadro do filho ajoelhado diante do pai. E as mãos do pai sobre os ombros do filho, o filho ajoelhado ali diante do pai, e num canto escuro do quadro, à direita, uma face sombreada, como que a do irmão mais velho, olhando como que pelo canto. O que está acontecendo com meu pai? Será que ele enlouqueceu? Receber esse menino maluco, que saiu de casa e gastou tudo que era nosso? Então, nosso Senhor, ainda enfatizando esse amor tão extravagante do pai, registra, ou descreve, já que é uma parábola, a frase desse pai para o filho. E é uma frase tão impressionante. Porque ele diz assim para o mais velho agora: filho, tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu.
O que na verdade aquele filho achava é que uma parte era dele. Essas palavras usadas pelo Senhor na parábola foi as mesmas que ele usou agora, nada de parábola, agora literalmente para se referir à sua relação com seu pai. João 16. Tudo que o meu pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito Consolador vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, essa é a relação do pai com o filho. Quanto todos nós temos a aprender para que nossos filhos possam ter a bênção de olhar para nós, mesmo que tão limitados. E como somos limitados, irmãos? Como somos? Como as coisas dentro de nós nos traem, nossas emoções nos traem. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Como temos um coração em si mesmo mesquinho, não é? Mas quanto nossos filhos precisam ver em nós algo do reflexo do que significa a relação do Pai Celestial com seu Filho. É a relação no qual nós, pais, temos sido então introduzidos. Então está aí a primeira necessidade existencial. Uma aceitação que seja incondicional. E vamos enfatizar isso para que nada de leviandade passe pelas nossas mentes. Não é um pai que diz, tá bem, tolero, faço vista grossa, mas afinal é meu filho, e meu filho eu tenho que defendê-lo diante de todos. Ou então pais fazem o contrário, não é? Pais que acusam seus filhos diante de todos, sem terem nem o senso da verdade dos fatos. Dois erros, não é? Os pais super protetores e os pais acusadores. Nada disso ocorre com o Senhor. Nosso Senhor é aquele que nunca vira a face de nós, mas que sempre nos disciplina. Com mais açoites ou com menos açoites. Na medida exata daquilo que nós precisamos. Nós pais não fazemos assim. Sempre tem uma chinelada a mais, sempre tem uma coisa a mais, né? Mas nas mãos do Senhor não. Na mão do Senhor sempre tem a dose certa que nós carecemos. Porque assim como os nossos filhinhos, irmãos, nosso Senhor, nosso Pai também sabe que essa região aqui atrás faz abrir essa outra aqui. Então, quando ele mexe com aquela região de baixo, ele abre uma outra região de cima. Não é? Pela Jó, capítulo 36, pela opressão, lhes abre os ouvidos. Vê como Deus age? Por isso ele permite que nós sejamos oprimidos muitas vezes, não é? Encurralados, porque ele sabe como abrir os nossos ouvidos. Para que nós possamos ir de novo a Ele e dizer, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Esse é o que eu sou, não é o que tu és. Quanto mais nós avançamos nesse processo, mais semelhantes vamos nos tornar ao Pai Celestial. Bendito seja o Senhor. Porque também se não houvesse transformação, o que seria de nós? Imagine, um cristão com 30 anos, 35 anos de vida cristã, um bebê em Cristo. Infelizmente isso pode acontecer, mas não deveria. Nós deveríamos avançar. E não é avançar em conhecimento bíblico, não, irmão. Não. A Bíblia é extremamente importante. É aqui, sobretudo, que vamos ver a glória do Pai na face do Filho. Mas não é o conhecimento bíblico em si que nos vai transformar. Mas é viver uma relação de amizade transformadora com o Pai Celestial. Vamos para a segunda necessidade, senão não teremos tempo de tocar em todas. Segurança. Segunda necessidade. Vamos a um texto só sobre esse tópico. João capítulo 10. Necessidade de segurança. Interessante como Deus nos criou, irmãos, como Ele nos fez. Nós temos um desespero interior por segurança. É a segurança que nos traz esse senso de pertencimento. Para colocar de outra maneira, nós temos uma pergunta muito profunda no nosso ser interior, desde que nascemos. E essa pergunta é, a quem eu pertenço? E essa pergunta só pode ser respondida pela nossa relação com o Pai Celestial. Está muito claro, e ninguém precisa ser um expert no assunto para compreender o porquê. A maior causa, a causa básica da violência infantil e juvenil, jovens delinquentes, adolescentes e jovens delinquentes, a maior causa, a mais básica, se chama insegurança. Por isso nós não podemos condenar essas
chamadas políticas públicas, que são bem-vindas quando atentam para esse fato. Porque alguns dizem assim, é cadeia que nós precisamos. E devia começar a pena com 14 anos. Nem com 16, com 14. Porque um menino de 14 sabe o que está fazendo. Sim, um menino de 14 sabe o que ele está fazendo. Mas essa necessidade mais profunda e íntima de segurança não pode ser suprida por cadeia. A cadeia vai aumentar o seu senso de insegurança. Então, claro, sempre seria bem-vindo aquilo que toca a atenção e cuidado com esses delinquentes. Porque eles estão dando gritos desesperados de insegurança. Por isso ele mata, por isso ele rouba, por isso ele agride. Ele está inseguro. As pessoas que foram assaltadas já sabem que a maior dificuldade é você acalmar o assaltante. Não é? Então, nós temos um clamor por segurança, íntimo, profundo, que só pode ser suprido pelo nosso relacionamento com Deus. Quem são as crianças mais tranquilas? São as crianças mais seguras. De quê? Seguras de aceitação, seguras de amor, seguras de disciplina, porque a disciplina é um ministério de amor. Hebreus 12 vai nos dizer, o pai ama e por isso disciplina. Crianças que não são disciplinadas são inseguras. Hoje se leva para o psicólogo, no meu tempo não tinha isso. Hoje se leva para o psicólogo, se faz diagnóstico de irrequieto, não é? Tem um nome lá específico para isso. Hiperativo, exatamente. E dá alguma coisa para o rapaz. Ritalina, para a maioria das... Não é? Hoje está na moda, irmãos. Isso quase tem que pôr na caixa d'água de todas as casas. Não é? Por quê? Porque os filhos estão inseguros, de modo geral. Nós não estamos aqui buscando fazer diagnóstico simples, né? Não, nada disso. Mas a nossa observação é essa. Os filhos estão inseguros. Sabe por quê? Porque pais e mães estão fora de casa. Eles estão com terceiros. Mesmo que o terceiro seja vovô ou vovó. Eu estou prestes a ser vovô. Assim espero no Senhor. E eu sei que o vovô não foi feito para educar filho. Né? Tenho essa convicção. Educar filho é papel de pai. Vovô está em outra fase. Vovô, se não tomar cuidado, ele vai fazer o que o pai do filho não quer que ele faça. Não é? E entornar as regras. Esse é o vovô. Vovô serve muito para isso. Não é? Então, essa necessidade de segurança, voltando a ela, só pode ser suprida pelos pais. E, em última análise, é claro, por Deus. Deus o Pai. Mas nossos filhos não vão conhecer Deus o Pai enquanto forem menininhos. Dificilmente uma criança se converte antes dos 6 anos de idade. É raro, é raríssimo. O Conde Zinzendorf diz que creu no Senhor aos 6 anos de idade. Isso é uma raridade. A grande maioria dos casos, as experiências com o Senhor ocorrem depois disso. Mesmo que o filho seja lá um anjinho, entre aspas, né? Eu tive 3, nenhum dos 3 era anjinhos. Mas alguns acho que os seus são, né? Então, mesmo que o anjinho vá às reuniões, ore, abre a Bíblia, já tem versículos memorizados, né? Mas não significa que ele creu e recebeu o Senhor. Então, a necessidade de segurança é suprida em última instância em Deus mesmo. Segurança. Agora, vamos para o verso que citamos e não lemos ainda. João 10. Veja que lindo o texto. João 10, 27. Você não acha lindo esses pronomes possessivos do Senhor, irmão? Minhas. Você não gosta deles? Minhas. As minhas não são de outro. As minhas ovelhas. Graças ao Senhor estamos aqui. Pela sua graça, por sua eleição, por seu amor, né? Incondicional. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos devagar com esse versículo. Vamos marcar algumas palavras. Primeira palavra, voz. Porque de 27 a 30, nós vamos ler esses 4 versos, todos falam de segurança. Vamos ver. Então veja o que o Senhor Jesus ministra às suas ovelhas que confere a elas segurança. Vamos pela ordem? Sabe qual é a primeira aí? Voz.
Ouvi há pouco tempo um irmão dizendo que estudos que foram feitos detectaram, estudos mais recentes, é bem recente isso, que o bebê no ventre materno é capaz de discernir, as mamães aqui não vão gostar muito, viu? Mas essa é a verdade, a voz do pai. Por causa do timbre, aí é a diferença, a voz da mãe é mais aguda. Então ele já distingue o timbre grave no ventre. Impressionante. Linda essa constatação, você não acha? Porque agora os papais vão ter que ser mais mamães, não é? Então os filhos no ventre discernem o timbre grave da voz do pai. Mas isso explica muita coisa também, irmão. Isso explica porque tantas vezes a mãe fala 10 frases e o pai uma. E o filho obedece o pai. Porque a voz do pai foi a primeira que ele ouviu. É que a ele ministra, de alguma maneira, um senso de autoridade na voz do pai. Por quê? Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Essa é a explicação. Mas, irmãos, que sociedade perversa nós vivemos, que busca inverter todas essas coisas ao máximo, não é? Ao perverso. Não só inverter, mas perverter. Não é? Nem vamos entrar nisso. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Segurança. Sabe o que a noiva de Cantares diz? O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Que expressão mais linda. Não só nossas esposas, mas nossos filhos precisam ouvir a nossa voz. Porque essa voz do Pai transmite calma, segurança, repouso. E nós sabemos disso por quê? Porque nós conhecemos a voz do nosso Pai. Salmo 29. Não vamos entrar nele, mas por favor registre e leia, não deixe de ler depois. Sabe o que diz lá? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Ah, irmãos, quantas vezes, pela graça do Senhor, não precisamos usar de correção física com nossos filhos. Por quê? Porque a voz do Pai quebrou o cedro. A voz do Senhor quebra o cedro. Ele já se quebrou, ele não precisa ser corrigido fisicamente. A voz do Senhor desnuda os bosques. Ou seja, a voz expõe, desnuda. A voz do Pai, o Senhor, Deus o Pai, nos nossos corações, desnuda os bosques de nossas almas. E expõe aqueles inimigos escondidos atrás das árvores, lá atrás das moitas. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Que lindo verso. Porque a voz do Senhor é criativa. Aquilo que não há em nós, há nele. E quando ele fala conosco, o que há nele passa a ser nosso. Ele forma caráter em nós. Ah, se Deus não falasse conosco. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias nos falou no Filho. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, diz o autor de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quantas menções bíblicas maravilhosas há sobre esse assunto da voz do Senhor. E o Salmo 29 vai concluir assim: no seu templo tudo diz glória. O resultado de ouvir a voz do Senhor, seja na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na vida da igreja, o resultado é sempre glória. Quando ouvimos a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está aí o primeiro elemento dentro da segurança, a voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Segundo elemento, logo em seguida, eu as conheço. Ah, que maravilhoso. Nosso Senhor nos conhece infinitamente melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Aliás, nós não nos conhecemos. É Ele que nos conhece. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Graças a Deus, porque Ele nos conhece. Então Ele vem a nós na comunhão falar conosco sobre nós mesmos.
para que nós vejamos melhor a Ele e melhor a nós nessa relação. Então, conheço, segurança. Próxima palavra é: eles me seguem. Todas elas ministram segurança, não é? A ovelha, há pouco tempo divulgou um videozinho aí, me lembro, alguém me mostrou esse vídeo, acho que enviaram para um dos meus filhos, de uma cena no Oriente, atual, onde o pastor chegava em um muro de pedra, ou primeiro o visitante, né, para quem ele foi mostrar sua criação de ovelhas. E esses visitantes chegaram e começaram a chamar as ovelhas do jeito que eles podiam, né? E mesmo pelo nome delas. E chama um, e chama outro, e chama todo mundo, e as ovelhas ignoram. Então o pastor, quando eles concluem, o pastor chega e começa a chamar. Então aquele barulho no rebanho, todas elas desesperadas vêm ao lugar onde o pastor as estava chamando. Elas me seguem. A segurança das ovelhas é que elas têm pastor. O Salmo 23 é escrito da perspectiva da ovelha, não é assim? O Salmo 22 é o Salmo do pastor, que foi crucificado. Salmo 22, Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo da ovelha. E o Salmo 24 é o Salmo do rei. Então quem fala no 23 é a ovelha. Como se tivessem dois apriscos assim, um ao lado do outro. Essa ovelha aqui tem um tipo de pastor e essa aqui tem o seu pastor. Então essa aqui está tão realizada, tão segura, que ela coloca a cabeça dela na cerca e berra para o aprisco de cá. O Salmo 23 é o que ela berra. Ela berra assim: o Senhor é o meu pastor. Quem é o de vocês? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, aquela expressão nada me faltará significa: eu não estarei em desejos, eu não estarei em faltas, eu não estarei querendo nada, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele, veja a ênfase do salmo onde está, é a ovelha falando, mas o foco é Ele. É Ele que me faz deitar em pastos verdejantes, é Ele que me guia à fonte das águas, é Ele que me leva até ao vale da sombra da morte, Ele está comigo, etc, etc. Me unge cabeça com óleo, meu cálice transborda, etc. É uma ovelha realizada, porque o Senhor é o seu pastor. Eu as conheço e elas me seguem, já destacamos aí o seguem, elas sabem que é seu pastor. Veja a próxima palavra no verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Ah, irmãos, um pai que sabe servir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O pai doador, um pai cheio de graça, transmite segurança para os seus filhos. Ele não é um pai mesquinho. Ele não é um pai avarento. Mas também não é um pai libertino, digamos assim. Não é? Que não tem discernimento. Mas ele dá. Então diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Ele dá a tempo, ele dá a colo, ele dá a ombro, ele dá a disciplina, ele dá a correção, ele dá o que for necessário. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará, mais uma figura, da minha mão. Não é interessante, no mesmo contexto, tantas figuras? Vós seguem, conheço, seguem, dou, mão, já falou da voz, agora fala da mão. Minha mão. Deixe-me ler um poema, na verdade uma oração para os irmãos, que foi escrita em 1886. Acho que vale a pena escutarmos isso aqui com atenção. Sobre essa questão da mão do Senhor. Acabamos de ler aí no texto. Ninguém as arrebatará da minha mão. O autor é anônimo. E foi escrito em 1886, na ocasião em que esse irmão havia perdido o seu primeiro filho, após a morte do seu primeiro filho. Ouça com cuidado, então, essa oração. Dás com bondade, e com bondade tiras. Quem conhece o teu coração, ó Deus, pode confiar nas tuas mãos. Moldas o vaso sabiamente, e sabiamente o quebras. O entender é teu, nosso é o confiar. Ó Pai, teu grande amor, a cruz nos mostra. Não conhecemos todo o teu plano, mas a ti nós conhecemos. Teu filho tu nos deste, nada bom tu nos negarás.
É o teu amor que nos levanta, é o teu amor que nos prostra. Tudo está servindo o teu plano de amor. Dia, noite, vida, morte, bem ou mal. Com poder incessante e com um alvo firme, tu operas tua vontade cabal, tua vontade boa e perfeita. Tudo é teu, tudo é nosso, agora e para sempre. Completa é a tua obra, mas simples é o teu amor. Bem conhecido, no entanto inescrutável. Nunca falha, em toda parte, seja aqui, seja em cima. Ó gozo, paz, louvor. Como alguém pode escrever isso após a morte de seu primeiro filho? Ele conhecia as mãos do Pai, os caminhos do Pai, a soberania do Pai, o conforto do Pai. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vamos seguir para mais um tópico. Identidade, terceiro elemento. João capítulo 13. Igualmente, queridos irmãos, nós temos dentro de nós uma necessidade profunda de identidade. E podemos dizer que isso está ligado a outra pergunta. Nós ligamos segurança à pergunta a quem pertenço, certo? E agora ligamos identidade à pergunta básica, quem eu sou? Filósofos viveram e morreram tentando responder essa pergunta. E claro, sem Cristo, chegando a lugar algum. Quem sou eu? Identidade. Veja o que o Senhor Jesus diz em João 13, os 3 primeiros versos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo, vamos ver o que Jesus sabia. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Olhe, por favor, irmão e irmã, com atenção aí. Porque o Senhor pôde, no que concerne aí a sua experiência ministerial humana, Ele é Deus e Ele é homem. Como Ele pôde amar os seus discípulos até o fim? O que havia nele que o fazia tão forte, tão seguro, com um amor tão determinado, que Ele não iria revogar? O que nós lemos no início do versículo 1. Ele sabia. O que ele sabia? Que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o seu Pai. O que mais que ele sabia? Verso 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Verso 3, olha aí. De novo, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. E mais, ele viera de Deus e ele voltava para Deus. Não são 3 coisas tremendas que o Senhor sabia? Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos. E ele sabia que viera de Deus e que voltava para Deus. Ou seja, nosso Senhor pôde amar os seus porque ele sabia muito bem quem ele era. Irmãos, nós carecemos, de modo geral, o ser humano, a que eu estou me referindo, de uma identidade. Essas chamadas tribos que jovens delinquentes constituem, elas são constituídas em busca de identidade. Óbvio, cada tribo, como é chamada, tem a sua identidade. Né? Então essa identidade não foi suprida no coração desses adolescentes, então eles vão buscar identidade fora de si. Qual é a nossa identidade? Talvez o texto mais contundente, para deixar isso muito claro para o nosso coração, seja 1 João 3, que diz assim, desde o verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E ele continua, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E ele continua ainda, mais um verso. Amados, agora somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade.
Então, nunca, irmãos, esse senso de identidade poderá ser suprido de outra maneira que não seja por um relacionamento com o nosso Pai, porque nós somos os seus filhos. Qual é o maior título, usemos essa expressão, que nós podemos receber aqui na Terra? Qual é? Doutor? PhD? Filhos de Deus. Esse é nosso título. É isso que nos identifica, verticalmente falando. E segundo a Bíblia, o Novo Testamento, qual é o maior título que nós podemos receber nos nossos relacionamentos? Reverendo? Pastor? Apóstolo? Qual é, segundo a Bíblia? Irmão. Irmão. Quando Saulo caiu na estrada de Damasco e foi levado até Damasco, o Senhor enviou Ananias para batizá-lo. E o que Ananias disse foi: Saulo, irmão. Não foi Saulo, o apóstolo. Saulo, o mensageiro. Saulo, você vai ser enviado. Saulo, irmão. Nosso maior título. E no que concerne ao nosso relacionamento vertical, filhos. É o nosso título mais sublime. Identidade. E o penúltimo, já estamos concluindo, significado. Passe posteriormente por cada um deles, irmão, e examine sua própria vida. Como essas necessidades são profundas. A necessidade de significado, então, a quarta delas, mais uma pergunta atrelada a ela. Agora a pergunta é: para que eu existo? A pergunta ligada à segurança, nós vimos, é: a quem pertenço? A pergunta ligada à identidade é: quem eu sou? E a pergunta ligada ao significado é: para que eu sou? Ou para que eu existo? E está aí de novo uma pergunta filosófica, de milênios, mas que só pode ser respondida pela nossa relação com o nosso Pai Celestial. Então, se nós quisermos saber qual é o significado de nossa vida, a palavra de Deus vai nos ajudar totalmente. Ela vai dizer assim: você não foi gerado pela vontade do varão ou da mulher, não da carne, não do sangue, mas você foi gerado pela vontade de Deus. Salmo 139 vai dizer: quando você era um nada. Aliás, irmãos, não sei por que nós nos orgulhamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nosso pai chama Adão. Tem motivo para se orgulhar, você acha? Nosso avô chama Pó. Não é? Porque Adão foi formado do pó. E nós também temos um bisavô, ele chama Nada. Porque o Senhor fez todas as coisas do nada. Então esses são nossos centrais, ancestrais. O pai Adão, o vô Pó e o bisavô Nada. Mas o Senhor nos escolheu. Então o significado, para que eu sou? Como a Bíblia responde isso? Não nasceram da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. João capítulo 1. Que mais? Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Não éramos nada e não tínhamos nada, mas Deus já nos tinha e já nos dava um destino. Não fuja dessa palavra predestinou, viu, irmão? Não tente ficar explicando essa palavra, é o melhor que você faz. Mantenha a tua sanidade. Para você não começar a levantar esses conceitos absurdos de Deus escolhe por isso ou por aquilo. Ele escolhe porque Ele escolhe. E Ele predestina porque Ele quer. E Ele é absolutamente soberano. Então, de antemão, Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Então, para que nós existimos? Para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. É só para isso que nós existimos. Para sermos noiva nessa boda eterna do Filho eterno de Deus. E essa é toda a nossa realização. Você já pensou que todo egocentrismo de Deus é egocentrismo santo? Quando nós usamos essa palavra egocentrismo, nós até nos arrepiamos, não é? Interessante que todos nós somos egocêntricos, mas não gostamos dessa palavra, né? Mas, irmão, amado, Deus é o único ser que tem um egocentrismo santo. O egocentrismo dele é santo por um motivo: ele é perfeito. Então Deus é centrado em si mesmo. O Pai vive para o Filho vive para o Pai, não é? Essa é a trindade eterna, ela é autocentrada. Deus é o único ser que vive de si mesmo. Todos nós vivemos de outro, certo? Deus não, Deus é autônomo. Deus vive de si, Ele não precisa de nada que o sustente. Ele vive de si,
Ele vive por si e ele vive para si. Só Deus vive assim. Então, só ele tem um egocentrismo santo, porque ele é perfeito. Então, quando Deus reivindica dos seus seres, sejam criaturas ou sejam filhos, que o adorem, não é porque ele precisa receber adoração. Nossa adoração nada acrescenta a Deus. Ele pede aos seus filhos, anjos, criaturas que o adorem, porque elas só serão realizadas se elas o adorarem. Porque ele plantou nelas algo de seu ser, obra de suas mãos. Até mesmo as coisas inanimadas. Os salmos dizem que terra e céus o adoram, porque são obras de suas mãos. Não o adoram conscientemente, o adoram de uma forma derivada, digamos assim, porque são criadas pela mão dele. Então, significado significa isso. E são essas frases na Bíblia que respondem o do para que sou. Nós não andamos à procura de significado para as nossas vidas, nenhum. Nosso significado está em título, nosso significado está em pós-graduações, nosso significado está em que somos o fulano ou o ciclano, nosso significado está no fato de que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E Ele está trabalhando em nós incansavelmente. Graças a esse Pai Celestial, Ele não se importa com os nossos beicinhos, como crianças fazem, né? Para os seus pais. Ele não se deixa levar pelas nossas emoções. Ele nos trata com uma mão firme, um coração cheio de amor, para nos fazermos semelhantes ao seu Filho. E por último, então, concluindo, nós já citamos aqui qual é esse último. Disciplina. No nosso ser mais íntimo, temos uma necessidade profunda de disciplina. Se nós não recebermos disciplina, nós perderemos um senso de existência sã. E aqui já citamos exemplos, quando falávamos de segurança. Por isso, Hebreus 12. Vamos encerrar aqui e deixo para você ler aí por você mesmo. Hebreus 12 é o capítulo do Novo Testamento sobre disciplina. Filho meu, filho, veja o que ele diz, filho. Hebreus 12, 4 em diante. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. A palavra, na verdade, ali é educação. Não despreze a educação que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor disciplina a todos os que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, do que todos vos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar nós em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou então viveremos? Então o verso 10 diz uma coisa linda. Diz assim que ele nos disciplina, Hebreus 12, 10, para sermos participantes. Lembra que falamos essa palavra ontem? Participantes da sua santidade. Para isso ele nos disciplina. Ou seja, a disciplina de Deus forma caráter. Tiago vai dizer a mesma coisa. Quando o autor de Hebreus diz é para a disciplina que perseverais, Tiago vai dizer que a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que maravilha, nosso Pai Celestial se dignar a fazer tudo isso com seres como nós. Porque Ele nos chamou para Ele, comunicou a nós sua natureza, disse para nós que nós pertencemos a Ele, e nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem nada poderá nos separar, porque nós já fomos separados para Ele, para sermos dele. Então Ele vai ministrar a nós tudo isso que citamos aí, nessa lista, na nossa relação com Ele. Então poderemos ser, pela graça de Deus, bons pais, boas mães, bons irmãos, cuidadores uns dos outros. Sabe qual foi a primeira frase que o Senhor teve que ouvir depois do pecado? Quando Adão tinha sido expulso do jardim? Sou eu, por acaso, tutor de meu irmão?
na boca de Caim. Ou seja, todo o relacionamento estava deteriorado. Toda a questão de segurança, de identidade, de significado foi perdida. E Caim foi perambular na terra de Nod, fora, longe da presença do Senhor. Graças a Deus pela redenção em Cristo. Graças a Deus porque somos filhos eleitos, santos e amados de Deus. E graças ao Senhor porque cada necessidade íntima que temos, que ninguém, nem cônjuge, nem filhos, nem profissão, nem dinheiro, nem realização intelectual, nada pode suprir essas necessidades que nós citamos. Só o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Mas Ele nos foi dado. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque por pura graça, misericórdia e bondade do Senhor é que recebemos Tua filiação. Somos eleitos, santos e amados, porque Tu quiseste. Ah, Senhor, te pedimos que Tua face realmente forme em nós o caráter que nós não temos em nós mesmos. Queremos Te ver com mais clareza. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser por ela desnudados, quebrados. Queremos que a Tua voz crie em nós o que nós não temos. Realize em nós o que nós não podemos realizar. Obrigado porque Tua voz é criativa. Bendito é Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, na nossa missão. Enquanto estamos na terra, pedimos ao Senhor que nos ajude em nossa missão. Queremos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, irmãos melhores. Ser formado em nós, Senhor. Ensina-nos o que é tirarmos a vestimenta de cima. Te pedimos, confiados, Senhor, esperando em Ti. Em nome de Jesus. Amém.